Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, daremos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, capítulo 12º, não, capítulo 2. Tinha que errar em alguma coisa. Capítulo 2, Espíritos Felizes, segunda parte, A Morte do Justo. Vem conosco. Bom, bem-vindas, Clara, Terezinha, seu Dilson, Beto, muitas vezes gratidão por estar aqui nos apoiando, sabendo. Eita, Beto, peraí. Já Agora, deu Beto, certo, já deu certo. já, não, eu te coloquei como confitrião. Então, gratidão, Beto. A palavra está com todos nós. Então vamos lá, segunda parte do livro Céu e Inferno, exemplos de espíritos que vieram comunicar depois do desencarne. E hoje a gente vai começar a morte do justo. A Terezinha está sem áudio. Você quer começar lendo, Terezinha, por favor? Posso ler, sim. Bom, a morte do justo. Após a primeira evocação do senhor Sanson, foi a comunicação anterior, né? Feita na Sociedade de Paris, um espírito transmitiu, com o título acima, a comunicação a seguir. A morte deste, de que agora vos ocupais, foi a de um homem justo, ou seja, acompanhada de calma e de esperança. Assim como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual sucedeu para ele à vida terrestre, sem abalos ou rupturas, sendo seu último suspiro exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos os que assim atravessam essa difícil passagem. Quão poucos, após as euforias e os desenganos da vida, percebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como um homem saudável que sofre uma mutilação após ser baleado, ainda sente a dor no membro que lhe foi amputado. É baleado mesmo? É. A alma do homem que morre desprovido de fé ou esperança dilacera-se e estertora ao separar-se do corpo, precipitando-se inconsciente de si mesma no espaço. Quer parar, Beto, aqui? Você acha Ué, bom para continuar? pode só terminar essa mensagem do espírito, né? Ah, Então, tá. por favor. Rogai por essas almas perturbadas, rogai por todo aquele que sofre. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela também socorre e consola os seres que povoam o espaço. Tendes a prova tocante disso na tão inesperada conversão daquele espírito que se sensibilizou com preces espíritas feitas junto ao túmulo deste homem de bem, que fazeis bem em interrogar, pois que ele deseja fazer-vos progredir no caminho do bem. Aí tem uma nota 164 que fala desse espírito, né? Que foi tocado pela prece. Ele está na Revista Espírita de 1862. Então, eu gostaria de trazer, porque eu achei tão interessante, Beto, se vocês me permitirem, é do Bernardo, em É, Francis Bernard. Bernardo. Porque eu achei, aqui quando ele fala, rogai por essas almas perturbadas. Então, eu falei, "Pô, que almas perturbadas?" E aí eu fui, como ele deu essa indicação, eu fui buscar lá. Então,
ela está aqui, ó. Mensagem do Bernard. Então, tá visível? Tá, está sim. Olha que coisa interessante, gente. Chamo em Bernardo e vivi em 96. Quer dizer, se eles estavam em 1800 e quanto era aqui? 62? Então foi 1796, né? Em Passy, então, um vilarejo. Eu era um pobre coitado, ensinava e só Deus sabe os dissabores que tive de suportar. Que tormento prolongado! Anos inteiros de preocupações e sofrimentos. E eu amaldiçoei a Deus, ao diabo, aos homens em geral e às mulheres em particular. Entre, entre estas, nenhuma me veio dizer coragem, paciência. Foi preciso viver só, sempre só, e a maldade me tornou mal. Desde então, erro pelos lugares onde vivi, onde morri. Eu vos ouvi falar hoje. Vossas preces me sensibilizaram profundamente. Acompanhaste um bom e digno espírito, e tudo quanto dissestes e fizestes me comoveu. Eu estava em numerosa companhia e, em comum, olha que bonito, gente, oramos por todos vós, pelo futuro de vossas santas crenças. Orai por nós, que necessitamos de socorro. O Espírito Sazão, ou Sazon, que nos acompanhava, prometeu que pensarias em nós. Desejo reencarcerar, será reencarnar, né? Reencarcerar. 28, grifo nosso, no original, reencarcerer, a fim de que minha prova seja útil e conveniente ao meu futuro no mundo dos espíritos. Adeus, meus amigos. Falo assim porque amais os que sofrem. Para vós, bons pensamentos, futuro feliz. Achei tão bonito, gente. Eu achei tão bonito. Poxa vida, ele estava em grande número lá no enterro, né? É enterro? É. Então, lá, Kardec fazendo o discurso dele, depois foi feita a Velório, evocação, funeral, como você quiser. funeral, e eles ali, veja, gente, com a misericórdia divina, eles foram tocados. Imagine quantos. Eles estavam fazendo o funeral do senhor Sanson, né? Aí fizeram uma prece por ele e essa prece tocou esse espírito aí, né? Ele ficou tocado. Interessante, né? Então, imagine como a gente está sempre pensando, né? Como estamos aqui, às vezes, fisicamente só, mas nunca estamos. Olha aí, gente, uma prece e tocou a quantos? Foi muito, eu achei muito interessante. E aí, vocês? Também achei. Bem. Não tem dúvida, né? É tocante, né? Realmente as palavras, né, deles que estão na Revista Espírita, do Bernard, ou Bernardo, como queira, porque ele, na Revista Espírita eles traduziram tudo, né? É, Então não se traduz nomes, mas é tocante as palavras, né? Ele se sentiu tocado e tocou a gente com suas palavras, né? Quando a gente lê, a gente fica tocado, né? Um carinho, né? eu que achei interessante que ele especificou o espírito Samson, que nos É, Santão fala, né? acompanhava. Olha só, ele mesmo já Tá. aproveitou para poder abraçar todo esse espírito, gente. Quer dizer, o enterro era dele e ele estava lá ajudando os espíritos em necessidade lá, né? É, Bem Impressionante. interessante. Bom, enfim. Pode continuar a leitura aqui? O Ah, amor não tem. já que a Não gente tá. interrompeu,
Deixa eu comentar então lá de cima. Ah, tá É bom. Isso. porque realmente podia ter parado aquela hora, viu, Tereza? Ele tinha razão, porque mudou um pouco o assunto, né? Ele tinha razão. Ele acaba assim, o espírito que está comunicando, é o George, começando de uma forma bem poética, né? Já bonita de mostrar esse desencarne do que é o título, né? A Morte do Justo, como o George percebe esse desencarne, né, do senhor Samson, que é uma testemunha do que está acontecendo ao redor, ao invés de ser a própria pessoa que comentou. Então, teve primeira comunicação, a própria pessoa comentou suas impressões, e agora um outro espírito comenta o que ele percebeu. E aí ele aproveita esse comentário para trazer algumas lições. E ele começa utilizando uma linguagem um pouco mais poética, né? Assim como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual sucedeu para ele a vida terrestre sem abalos. Então, essa escolha de linguagem é porque muitas vezes a gente entende melhor essa forma mais bonita, mais bela de dizer do que às vezes assim falar só o fato que está acontecendo, né? É mais poético, né? Bem mais poético. E aí ele vem colocar uma coisa que é interessante, né? Um detalhe que talvez passe desapercebido. Quando ele fala que um homem saudável sofre uma mutilação após ser baleado, ou seja, levou um tiro, precisou tirar o braço, porque rompeu muito, né? Mas Uhum. continua sentindo dor no membro que foi amputado, que é a chamada dor fantasma, né? Ele vem falar que pessoas que desencarnam do lado de lá pode ficar com essas sensações, porque muitas vezes desprovido de fé ou esperança, dilacera-se ao Uhum. separar do corpo, né? Então ele vem aproveitando essa forma poética para dizer que isso acontece do lado de lá, o que a gente já estudou aqui um monte de vezes, né? Vários estudos, que é a ilusão do espírito, que precisa ser explicado para ele que isso é ilusão. No entanto, é importante entender que o espírito, para ele, é fato, né? Para ele é verdade. Real. É E é real, né? necessário entender isso, é real. Uma outra coisa que eu percebi, eu fui no original e eu percebi que a maioria das traduções prefere traduzir espaço com E maiúsculo, mas no original a espaço está com E minúsculo. E Ah, olha. assim, tem diferença, não tem diferença? A questão é a seguinte, para nós agora, que estamos em 2024, esse espaço com E maiúsculo, a gente está pensando no espaço sideral, planetas, galáxias, etc. E espaço, a ideia de espaço é que acreditava que entre um corpo celeste e um outro não havia um nada, né? O vácuo. Por isso que eles falam que tinha, talvez tivesse o éter, algo vaporoso. É difícil de explicar e que não tem nada a ver com o que a ciência já entende hoje. Então se chamava de espaço a distância, a diferença, o espaço entre dois corpos celestes. Aí qual que é a grande diferença disso? A gente vai ver em comunicação aqui para baixo que tem hora que ele fala espaço e ele não está falando de espaço sideral. Então é importante a gente entender que esse espaço para eles é um pouco diferente, eles usam essa palavra para a gente entender. Para eles, os limites das nossas paredes, dos nossos bairros, não limitam. Então tudo isso é espaço. É, é. E Será que quando ele. eu estou Desculpa, só comentando isso, tudo bem. Eu só estou comentando isso porque quando fala espaço, a gente só pensa assim, fora da Terra. Mas Uhum. para os espíritos não tem fora, não tem dentro, né? Tudo é muito amplo e tudo é muito grande. E eu sei que é uma figura de linguagem difícil da gente E entender. no caso aqui, esse espaço aqui não é o espaço sideral, não é o espaço lá em cima, é o espaço em qualquer situação. Então, o que eu estou querendo dizer é que é um pouquinho mais complexo que isso. É que o É? espaço que a gente chama de espaço sideral e o que a gente chama de espaço aqui, para eles é uma coisa só. Porque para eles é amplo. Ah, tá Com a bem. velocidade do pensamento, quanto mais evoluído, vou usar as palavras fáceis de ser Uhum, entendido, quanto uhum, mais evoluído ele uhum. fala, vou para Júpiter, ele vai. Entendi, entendi. Isso é É, Porque espaço. não tem fronteira, não é isso? É, Exato.
Essa é a questão. Será que também quando ele fala espaço, ela também socorre e consola os seres que povoam o espaço? Esse espaço, ele não está se referindo ao mundo espiritual? Será? É, no meu olhar, todas as vezes que eles falam espaço é no sentido de mundo espiritual, mas percebe que é assim. Ó que loucura. Por isso que eu falei que não precisava, a gente não precisava ter passado para o outro, né? Ó que loucura. Quando a gente fala assim, a pessoa desencarnou e foi para outro mundo, e a gente pensa, Júpiter é mais evoluído, Marte é não sei o quê, Mercúrio e tal. No entanto, a gente chama mundo espiritual de uma outra dimensão. Percebe? Consegue perceber? Uhum. Só que aí no mundo espiritual tem todos esses outros mundos, mas no nosso mundo, quando a gente olha com o telescópio, também tem. E quando eu tomei a consciência disso, né, olhando isso, eu achei muito interessante e fui vendo que a gente às vezes faz umas separações que Uhum. talvez não tenha necessariamente, porque tem do mundo físico e o mundo espiritual. Passou para o mundo espiritual, não funciona na mesma dinâmica. E a gente É, acaba precisando falar na mesma dinâmica, né? porque é o que a gente conhece, né? É, Exatamente. A gente fala o que a Exatamente. gente conhece, né? Exatamente. Verdade. Mas achei interessante comentar, porque ali para baixo, né, pela hora talvez não dê tempo, tem hora que ele fala que vê o espírito do fulano, do ciclano, não sei o quê, e mais à frente, no espaço, o espírito do não sei o quê. Mas quando ele fala mais à frente no espaço, eles estão numa sala, né? Estão ali na Sociedade Espírita de Paris. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, opa, pera. E aí o tradutor escolheu o E maiúsculo. Falei, como mais à frente? Percebe que, tipo assim, porque essas dimensões, a Zé acho que usou a melhor palavra para usar, elas não têm essas fronteiras. E muitas das vezes, quando eles vêm nos explicar alguma coisa, talvez porque nós temos fronteira e ficaria difícil de entender isso, eles colocam fronteira para a gente entender. Mas elas não existem, né? Eu achei muito interessante pensar sobre isso. Aí passando agora para a segunda parte dessa comunicação que a Zélia trouxe, né? Quando ele pede para orar por almas perturbadas, essa possibilidade da gente poder de alguma forma contribuir para serem desencarnados, se faz muito importante falar ainda hoje, porque o crescimento de religiões cristãs ortodoxas que creem que orar para morto é coisa errada, que você está orando é para demônio, não para de crescer nos nossos dias atuais. No entanto, isso não exime é, essas dores, mesmo que ilusórias, desses seres que desencarnaram e estão lá sentindo dores morais e precisam de auxílio, né? Então, talvez seja importante a gente relembrar do quanto é importante essa oração. Domingo, desencarnou a mãe de um amigo meu de infância, que eu vejo ele raramente em algum lugar, mas raramente, raramente nos últimos 15 anos. Às vezes fala alguma coisa na rede social, mas é uma pessoa que cresceu junto e tal, então a mãe dele era uma pessoa muito presente na minha casa, a minha mãe era muito amiga da mãe dele, a minha mãe desencarnou faz 20 anos, e aí entrou no velório, eu não sei quais são as crenças da maioria do pessoal lá, mas eu sei que a maioria é protestante hoje em dia. E aí, a hora que você chega perto, né? Você com o olho aberto, em silêncio, você consegue fazer uma oração, uma prece, sem ninguém saber que você está fazendo. A pessoa acha que você está ali sem fazer nada. E eu acho que é uma coisa importante a gente relembrar para todo mundo, né, que está no meio espírita, da importância disso, né? Não precisa ser com alarde, não precisa ser, né, de forma, se não for aceitável, né? Porque eu já fui num outro enterro há pouco tempo atrás, o pessoal não era espírita e pediram para fazer prece para uma pessoa que sabia que era espírita e para eles estava tudo bem. Então, quando há espaço, ótimo, mas quando não há, Sim. que a gente Uhum. faça a Mas silenciosa. mentalmente, né? Exatamente. Mentalmente a prece. Uhum. Pode Então, continuar? vemos a importância ainda para alguns espíritos, de todo, às vezes, alguns rituais. Porque, por exemplo, não tem. Como é que é o nome, gente? Aí, missa de sétimo dia. Então,
nós estamos vendo. Cada um é de. Cada ser é o que é. Mas não Enquanto tem vai, um ensinante enquanto. de sétimo dia aí na Suíça? Depende. Aqui nós estamos na parte protestante, então não tem tantos rituais. Depende. E alguns estrangeiros tem a parte do catolicismo. Mas, Porque a assim, minha, geralmente eles acho que fazem, eu não me recordo, mas não tão fixo como aí, de um mês, sétimo dia, um mês. Eu não me recordo como é que são essas coisas. Eu não entendo essas coisas, então eu não posso falar. Eu só sei que fazem, não precisamente, que tem que, né? Porque aqui são depois de 72 horas, até quando que é cremada a pessoa, já está se fazendo ali como entre aspas, uma missa, que neste caso, estou me referindo à parte dos que não são católicos, né? Que faz ali, conversa e tudo isso. Mas, assim, eu acho que os católicos se faz assim de um sétimo dia, de um mês, vai depender. O que eu quero me referir à importância para os espíritos, independente de nós, para os espíritos, né? Se, que há para os necessidade. espíritos, eu acho que vai depender também de todo o que da experiência que ele viveu, né? Mas aí que eu estou me referi desde o início. É, exato. Dependendo da situação do espírito, isso é muito bom para ele, ou para eles. A prece sempre é bom, né? Mas é um ritual, né, Clara? Porque Sim, é um eu estou chamando a ritual. atenção do ritual. É ritual. Algumas pessoas hoje já preferem serem cremadas, não é? Eu não Aqui é quero, por exemplo. automático, aqui é automático. Ah, eu não Assim, quero. Eu não quero. Minha irmã quer, não sei quem quer, não sei quem quer. Eu não quero. tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo muito certo. O que tem a parte católica que as pessoas não querem que são enterradas. Mas para nós aqui, a parte já é automática. Então, enfim, eu só queria chamar a Eu atenção. acho que assim, realmente existe a parte ritualística que, né, nos chama atenção, mas, no entanto, eu creio que a parte interna seja mais importante. Por exemplo, o Sim. evangélico não ora para pessoa desencarnada. Pelo menos o pastor pede para não orar, fala que é errado. Mas a pessoa que está lá, a mãe, o pai, o irmão, e fecha o olho, talvez ele pensa, fala, nossa, será que realmente foi o fim? Ou então ele pensa assim, nossa, eu tenho certeza, minha mãe foi para o céu, Deus receba ela, não sei o quê. É uma oração. Uhum. É uma oração. E a É, gente sabe que as intenções internas, elas são mais importantes que as palavras. Então, Exatamente. independente verdade. do formato, a hora que isso está Isso. acontecendo no meio de um louvor, a pessoa está recebendo. O que eu estava comentando, tipo assim, é importante a gente relembrar isso para pessoas que acabam esquecendo, de tipo assim, ô, se acreditando ou não, pelo menos, né, pede para Deus receber, já tá bom. Um pensamento, né, para a pessoa, É, pois é, já importante. seria interessante. Justamente por causa o texto que a Zélia trouxe, né, do que o espírito sentiu, né? Ele se Então, sentiu uhum. bem. É isso, né? Poder auxiliar de alguma forma. E não só ele, outros que estavam com É ele uma também, turma, né? olha, ele É, falou, estava em uma numerosa companhia. então, né? Em Por isso que Beto, eu trouxe. Sim, senhor Deus. inclusive eu já participei de velório que o coral que eu participo ainda, estou afastado por causa de saúde, a gente canta, o coral cantou para a pessoa que desencarnou. E tem gente que contrata carpideira, já ouviu falar na carpideira? Isso daí é Já. coisa antiga, da Itália, era É, muito isso é antigo. daí. O que é isso? Mas tudo bem, deixa para lá, depois a gente conversa. Eu não sei o que é isso, não. Eu É porque posso ler aqui agora. A carpideira é uma profissional que é contratada para chorar e lamentar a morte de um defunto em velórios. É isso que é carpideira. ela é É contratada. contratada para chorar no velório. Isso. Ainda tem isso? O É, Brasil deve é, ter em lugares afastados, né? Porque eu nunca vi aqui, Interior, não. né? Eu No nunca vi. interior, não é isso? Deve ser bem lá no interior, né? Bem, porque eu Nem no nunca vi. Eu interior. nunca vi isso, não. Tem, mas mas existe. enfim. Posso Eu continuar a só me leitura? chamou a atenção. Seu Dilson? Tá aqui o senhor. Ele Oi, tá aí. Não, ele fala. levantou a mão novamente. Acho Eu, que era eu para tirar tirei, o áudio. eu tirei. Faz parte, faz parte.
queria só lembrar esse detalhe, eu acho interessante, que a música é importante, né? A música é muito importante. Música é bem importante. Sim, senhor Adilson, quando é possível, né? Eu também já participando de grupo, já tive algumas oportunidades e acaba. Por que que acontece? A música, já que você tocou no assunto, né? A música ela tem uma coisa que a gente viu em estudos passados, uns 3, 4 estudos atrás, que ela tem algo de sublime, de diferente, que ela abarca todo mundo e dá evasão para a emoção e o sentimento, e o nosso racional fica um pouco menos punitivo de foi, não foi, foi para o céu, foi para o inferno, foi para o aí isso não faz tanto sentido porque a gente se emociona e a gente fica ali firme e aí a gente abre para a espiritualidade trabalhar. Realmente a música, se fosse possível, seria bom sempre. A música tem esse poder mesmo. Eu Sim. gostaria de citar um fato, se a Zélia autorizar. Se ela não autorizar, eu não falo, não. Fala, senhor De Edmilson. música? Em É, velório? a importância da música. Música Não, de velório. não. Reunião mediúnica, a importância que é. Ah, Então, eu vou Ah, citar o fato que aconteceu comigo. Eu mesmo cantei na reunião mediúnica, a casa que eu frequento em Vitória. A dirigente, em dado momento, antes de terminar a reunião mediúnica, pediu para mim cantar Ave Maria, uma pequena letra em português da Ave Maria de Schubert. É linda demais. Tinha a média, tinha uma presente uma média vidente. À medida que eu falo cantarolar, porque eu não sou cantor, eu gosto de cantar, é diferente. À medida que eu ia cantarolando, ela viu as regiões inferiores toda escura e começou a clarear. E ela viu chegar a Legião do Céu de Maria, com Maria comandando, para ajudar aqueles irmãos que desencarnaram pelo suicídio, aqueles que tinham melhores condições iam sendo ajudados, recolhidos. Acredita quem quiser, mas aconteceu. E ela viu. E até hoje eu não acredito que eu fui intermediário desse fato. É o que atrai muito é a intenção, né? A intenção com que as pessoas fazem ou a prece, ou a música, ou umas palavras, seja o que for, se ela não vier carregada com aquela intenção, com aquele amor, não faz efeito, né? Então tem que ter esse sentimento, tem que ter essa intenção, que dá realmente a cor, né, para aquilo que está sendo feito, e atrai os bons espíritos. De fato. E você disse que a música é a voz sonora de Deus. Precisa dizer mais? Terezinha, quiser continuar, por favor. Tá bom. O amor não tem limites, preenche o espaço, dando e recebendo ininterruptamente suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. Seu limite parece confundir-se com o céu, e o espírito deslumbra-se com o magnífico espetáculo dessas duas vastidões. Assim é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço. Ele deve reunir a todos, encarnados e desencarnados, na mesma comunhão de caridade, operando a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Bem poético. E Quando assim, quiser que eu leia, estou à disposição, tá? muito lindo mesmo, né? E tem uma coisa que ele coloca aqui que eu achei lindo, que talvez seria importante a gente pensar que também é uma ilusão nossa, e muito nós espíritas, né? Quando ele coloca que o amor não tem limites e que o amor é que dá e recebe as consolações, né, aos seres que recebem e doam o amor, achei isso lindo, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente fala meia dúzia de palavras, faz alguma coisa, a gente acha que a gente consola, e não é a gente, é o amor que consola. Achei lindo ele colocar isso, né? Ou seja, está ao alcance de todos, você não precisa ser muito inteligente ou inteligente, falar, ler, nada ao alcance de todos e todos podem usar a ferramenta para que ela console. Achei muito E bonito a muitas forma vezes como nem, ficou. né, e muitas vezes não precisa nem falar nada, né? Às vezes não Muitas fala. vezes. É a irradiação, é aquela, né? Irradiação de amor, de afeto, de ajuda. Aquilo lá tem uma força extraordinária. Perfeitamente. É isso. Achei bonito ele colocar isso.
Alguém quer comentar mais alguma coisa desse aqui? Podemos continuar. A gente está falando a introdução do George. Não, podemos continuar, tá bem explicadinho. Senhor Adilson, então o senhor quer ler? Posso, com maior alegria e prazer. E você manda, eu só peço, eu peço. Senhor Jobard, é assim mesmo que pronuncia? Jobard, diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Bessay, não sei, Bessay, Houtermanner, falecido em Bruxelas de um ataque fulminante de apoplexia no dia 27 de outubro de 1861, aos 69 anos. Novo ainda. Só antes de Continua? continuar, só falar que a apoplexia é AVC hemorrágico, né? Hemorragia É. cerebral. Continuar? O senhor Jobard fora presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Pretendíamos evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando ele, antecipando-se ao nosso desejo, deu espontaneamente a seguinte comunicação. 2 pontos. Menos de um mês, né? Do desencarne, Aqui, né? aqui estou, eu que iríeis evocar, pois desejo manifestar-me primeiro através deste médium, cuja assistência vinha pleiteando até agora sem sucesso. Quero inicialmente vos falar acerca de minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo inaudito. Lembrei-me subitamente de meu nascimento, de minha juventude e de minha idade madura. Minha vida inteira reproduziu-se nitidamente em minha lembrança. Minha esposa, aconteceu isso, ela subiu uma montanha e viu toda a vida dela. Senti apenas um intenso desejo de encontrar-me nas regiões reveladas por nossa amada crença. Serenou-se em seguida toda essa agitação. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Ah, meus queridos amigos, quanta alegria ao livrar-me do peso do corpo. Que contentamento poder abranger o espaço. Não imagineis, contudo, que me tenha transformado subitamente em um eleito do Senhor. Não. Estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, devem ainda muito aprender. Não tardou para que me lembrasse de vós, meus irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, envolvendo-vos com meus melhores votos. Deixa eu falar um pouquinho. Realmente, esse corpo a gente sente que é um peso, não é não, Beto? E deve ser um alívio quando a gente sai, como se estivesse preso numa gaiola, numa prisão. Realmente, que é uma prisão, a gente deve sentir uma leveza incrível, dependendo do estágio espiritual de cada um. Não é isso, Terezinha? A Dependendo evolução dependendo do estado da de consciência do consciência. espírito, né? Eu ia falar. Continuar, Beto. Ah, Não, acho que É, vamos comentar alguma coisinha daqui. é, Bom, já começamos, eu e Terezinha. Agora. Bom, tirando assim, né, a parte técnica, né, que ele fala que estava tentando se comunicar já tinha um tempo e não estava dando certo, mas de repente, ou seja, ele estava pronto, mas possivelmente o médium ainda não estava. Então ele já estava pronto antes da comunicação acontecer. Isso é um detalhe que talvez seja interessante pensar a respeito. Ele vem falar, né, sobre essa questão que é um relato comum de ver toda a vida. É muito Você, comum, né? Ouve bastante sobre isso. E essa impressão que ele tem, né, essa percepção, melhor dizendo, de estar livre do corpo, a gente vai ver que não são todos que têm essa percepção. É como a Terezinha estava falando agora, que é o grau de adiantamento que ele estava, que ele consegue ter essa percepção para perceber isso, né? E sentir o espaço, deixar peso do corpo, etc. Talvez muitos terão a percepção contrária ao desencarnar. Então é importante ver
o grau que ele está aqui de percepção espiritual, para que ele possa estar tendo esse relato, né? Hein, É Beto? como, Me chamou a atenção sentir um abalo inaudito. Deve ser incrível mesmo, na bala inaudita é uma palavra bem forte. Que abalo seria esse, por exemplo? Bom, o que ele coloca ali é porque ele lembra do nascimento, juventude e idade madura, né? Então, o abalo é o conjunto do que está acontecendo, assim, um monte de informações ao mesmo tempo, né? De tá desprendendo do corpo, vendo toda a vida, um monte de coisa nova. É isso, um abalo inaudito, né? Sim, Terezinha. ele relembrando, né, o primeiro capítulo da segunda parte do livro, que é a passagem, né? Relembrando, é, se no momento em que a vida orgânica se extingue, né, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, o que acontece com as pessoas que não foram tão apegadas à vida material, né, não foram tão apegadas, né, então no momento da morte o desligamento está completo. Então esse desencarne é mais tranquilo, é mais suave, o espírito logo assume a sua consciência, né? Fica lá um pouquinho, né? Uns mais, outros menos, naquele estado de perturbação, mas ele logo se recompõe e tal. Agora, se no momento do desencarne, né? O espírito sempre foi muito apegado à matéria, nunca se preocupou com a vida espiritual, né? Só se preocupou com a vida material e tudo mais. Esse desprendimento é mais difícil, né? Como Kardec coloca ali no primeiro capítulo, é mais difícil. E o espírito vai se ressentir disso, vai passar mais tempo em perturbação. Então, uma série de coisas. E entre um e outro extremo tem uma série de graus, né? Uma série de graus. Por isso que a gente fala, não é igual para todos, cada caso é um caso, né? A gente sempre repete isso, não é igual para todo mundo. Você vê, o dele já foi diferente, apesar dos dois serem espíritos felizes, o dele já teve uma diferença do senhor Sanson. Do senhor Sanson foi bem mais tranquila que a dele, né? E os dois estão na categoria de espíritos felizes. Então, existe toda uma variação, né? E sempre dependendo das condições morais, espirituais do espírito, né? É isso. Perfeitamente. Conforme o processo de desenvolvimento do espírito, é doloroso, muito doloroso ou menos doloroso, mas sempre eu acho que sempre tem um pouquinho de dor, né, nesse desenlace, né? Então, Dependendo do grau de cada espírito, do seu progresso, né? a palavra talvez dor não seja boa, porque dor dá a impressão de dor física, né? É. E a gente vai ver que o senhor Sansão, ele sente uma perturbação, mas ele não chama de dor. Pelo contrário, ele fala assim, no momento do meu desenlace, aquela dor que eu sentia devido à doença encerrou-se na hora. Então, não dá para chamar de dor. Chamar de perturbação, igual a Terezinha fez, é melhor, porque essa perturbação, como ela é individual, cada um sente de um jeito, é melhor pensar assim, porque a gente não sabe dos detalhes ainda, né? Então, perturbação é melhor do que dor. Sim, Zé? Não, alguém gostaria de falar alguma coisa mais sobre esse tema aqui? Porque eu achei interessante que encontrei, como eu havia falado, a bibliografia do senhor Jean-Baptiste Ambrose Marcelin Jabot, né? Não é Se Jobá? alguém quiser, pardon, Não é Jobá? como Jabot? É Jobá. Jobar. Sim, Uhum. mas é que é a minha pronúncia, Terezinha. É que É assim. Você falou Jabor. Jabot, tá aqui. É a minha pronúncia. Então, alguém que gostaria de falar alguma coisa em relação ainda a esse tema? Porque senão eu achei interessante o que eu encontrei aqui. Eu só queria Isso. comentar dele dizer que ele não é dos espíritos eleitos do Senhor, que é uma coisa comum, né, desses espíritos comentar esse tipo de coisa, que é o que Jesus chama de bem-aventurados, eleitos, felizes, né? Felizes no sentido que Jesus falava lá, ele fala, ó, eu ainda não sou um desses,
mas porque eu tenho muito a que aprender. Só esse detalhe. Hum. Entendi, porque estamos nos referindo aos espíritos felizes. E, claro, Exato. cada um tem a sua nuance, porque cada ser cada um é como é. Então, assim, tem as suas nuances. Mesmo sendo espíritos felizes, vai ter uma nuance. Sim, é que eu estou comentando que, tipo assim, quando vai para Jesus, quando fala bem-aventurados, o ambiente, o local dos bem-aventurados ou eleitos, a palavra significa felizes. Uhum. E aí, às vezes, alguém pode estar vendo e falar assim, espíritos felizes, então não quer dizer que agora, e ele fala livre também, não quer dizer que ele não precisa reencarnar mais? Não. Ele diz que vai precisar reencarnar. Então, ele é feliz, comparando com a maioria de nós ao desencarnar. Mas ainda não é um espírito superior que não precisará mais reencarnar. Foi isso que eu quis dizer. Para entender que ele está ali na primeira classificação desse livro, mas ele ainda é um espírito que vai precisar reencarnar. Só isso. Quer dizer, ele é superior a nós, mas ainda chegou ao espírito puro. Bom, enfim. Aqui eu vou trazer. Então, aqui, como havia conversado, Jean-Baptiste Ambrose Marcelin Joubert. Ele nasceu em 1792, desencarnou em 1861, tornou-se diretor do Museu Industrial em Bruxelas, Bélgica, em 1841. Embora o próprio Jobard aparentemente não tenha feito experiências, olha só que interessante, com uma lâmpada incandescente elétrica, ele foi influente em direcionar um antigo aluno seu nessa direção. As informações a seguir vêm de um artigo escrito por A. Gelil. Eu achei que aquilo ali é um L, não sei. Foi o professor Jobard, de Bruxelas, que deu o primeiro impulso aos experimentos altamente importantes com lâmpadas incandescentes. Este sábio sugeriu, no ano de 1838, no Courrier Liberal, que uma pequena tira de carbono no vácuo usada como condutor de corrente emitiria uma luz intensa, fixa e durável. O professor Jobard então aconselhou seu antigo aluno Di Chang a tentar a realização prática de sua ideia. Di Chang estava mais pronto para entrar nos experimentos necessários, pois ele, em sua capacidade de engenheiro de Minas, considerou que seria capaz de abrir um amplo campo para iluminação de luz incandescente nos poços e galerias de Minas. Como uma parte, é interessante mencionar que Jobá aparentemente tinha algum interesse na iluminação de Minas, porque ele inventou uma lâmpada de óleo econômica. A lâmpada era chamada de lâmpada para os pobres, é mole? Ou lâmpada para um. Ela foi projetada como fonte de luz para apenas uma pessoa. Jobá publicou pelo menos 10 artigos na literatura científica, de 1838 a 1858. Ele era muito conhecido. E aqui ele está dizendo, ele foi inventor, influenciador e aqui, deixa eu ver. Aqui está ele mais idosozinho. Pronto, esse aqui, deixa eu ver o que tem. Olha, gente, é impressionante o que tem falando sobre o Jobard na internet. Inclusive, espera aí só um instante, eu fui. Há também na Revista Espírita, março de 1862, sobre a morte dele em dezembro de 1861, a necrologia, sobre ele em Jobard, em abril de 1863, na Revista Espírita, Dissertações Espíritas, e a opiniões do senhor dele mesmo, em vida, na Revista Espírita, outubro de 1860. Bom,
E o que eu gostaria, esse aqui, só um instante. Aqui, é isso. Mas você não acabou de ler que ele desencarnou em 1858? O quê? 70, Revista né? Espírita de 1858? Não, ele desencarnou em 1861, né? Tá aqui no. Ah, foi É. 61? É, Ah, Aqui que foi, tem a 1800, e eu mostrei aqui, 1858, a Revista Espírita, que passou aqui, e essas biografias. Pronto. É isso, gente. O que achei aqui fundou o primeiro e principal estabelecimento litográfico da Bélgica, no qual os artistas gráficos, como Mandou e outros nomes, faziam parte. E também fez a coleção litográfica de 600 vistas do país em 4 robustos volumes em quarto, no jornal de Bugues. E assim por diante. Bom, era isso. Eu vou É um deixar na homem descrição inteligente, tudo né? isso, tá, gente? Um homem inteligente, né? Inventor, Muito, inteligente, né? muito. E Hein, as Zélia? invenções que ele teve aqui, impressionante. Lá foi É muita citado lá coisa, gente. Aleio. Foi citado lá esse Aleio, lá no texto que você leu. Tem um Eu outro não nome que foi entendi, não. citado. Não entendi. Não, no Alieu? texto que você leu aí do Jobá, tem um outro Sim. nome lá, Aleio, né? Aleyiil. Não foi o É. aluno dele? O aluno dele, que ele influenciou. Aluno dele, né? Certo. Tá. Mas, assim, a lâmpada para os mais pobres, e eu achei assim, mas minha lâmpada, como é que funcionava essa lâmpada dos mais pobres? Ou a lâmpada de um? Como é que é isso? É que Que só, a estranho. iluminação só dava para uma pessoa. Uma pessoa Era quase uma vela, né? me chamou a atenção, entendeu? Pô, negócio desse. Na época já foi um avanço, né? É, sim, 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 sim. Teria, mas não é aquele negocinho, não, né, gente? Que se pegava, não tem nada a ver com isso. Lanterna. É lanterna? Não tem É, nada a ver, né? não. Que lâmpada seria isso? Interessante, bom. É, não dá para a Interessante. gente saber como que era. É, tá certo. Sei que essa A que foi lanterna não tem inventada nada a ver foi. com o que a gente tem hoje. Mas que foi inventada foi, viu, gente? Obrigada. Clara, você lê, por favor? A partir do Veio sim. querer saber. Juju! Manda ela calar a boca. Nós paramos aonde? Vamos para o 1 agora? Quereis saber. Ah, isso. Quereis saber quais espíritos receberam e quais foram minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que nós evocamos, todos irmãos que partilharam nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Dediquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a rejeitar toda afirmação errônea, pronto, enfim, para ser o arauto da verdade no outro mundo, tal como o fui no vosso. Então, ele era uma pessoa que não só ele na Terra já era, né, encarnado, já era uma pessoa com boas intenções, uma pessoa do bem, né, para ser um espírito feliz, né? E na passagem ele continuou o trabalho dele de fazer o bem, né? Continuou galgando o trabalho dele. Enquanto encarnado, recomendou-nos o Senhor que o invocássemos quando houvesse deixado a terra. Nós o fazemos, não somente para atender o seu desejo, mas principalmente para renovar-lhe o testemunho de nossa grande e sincera simpatia, e também no interesse de nossa instrução, uma vez que o Senhor, melhor que ninguém, está em condições de nos proporcionar os esclarecimentos exatos sobre o mundo em que se encontra. Ficaremos dessa forma
felizes se anuir em responder às nossas perguntas. No momento, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo, não percebo sua expressão apenas através dos ouvidos, o que constitui um grande progresso. Para fixarmos os conceitos que divagarmos, perguntamos inicialmente em que lugar o Senhor aqui se encontra e como o veríamos caso pudéssemos vê-lo. Sim, Zélia. Roberto, assim como ele falou aqui, eu a vejo. Não percebo sua expressão apenas através dos ouvidos, o que constitui um grande progresso. Não percebo sua expressão apenas através dos ouvidos. É aquela percepção do espírito que, como não está, não necessita mais, não está mais encarnado, se amplia. Ou ele está, no caso, e outra coisa que eu achei é isso, e em relação também à simpatia. Quanto à vossa simpatia, quanto a vossa. Quer dizer, Kardec, está plasmando a simpatia? Como é que fica isso? Não, é porque aqui, ó, Não. na pergunta, ele colocou aqui, ó, para renovar o testemunho da nossa bem grande e sincera simpatia. Então, ele verbalizou. O que ele está respondendo é: perceba sua simpatia não somente com o ouvido, porque você acabou de falar, mas eu percebo também de outras formas, todas as outras Exatamente. percepções. Foi isso que ele É quis o dizer. sentir mesmo, né? Então, aquelas percepções, no caso, que nós havíamos comentado anteriormente. E Sim, o Kardec está ali, ele está falando que são duplos, né? São dois objetivos que ele falou, para entender, atender o pedido dele, que pediu a instrução, e ele, no mesmo com essa simpatia também, ele deve exteriorizar tudo isso como energia, com essas coisas, e ele está vendo tudo isso. é uma percepção maior. Ele utilizou a palavra ver, né? De tipo, eu estou percebendo tudo. De ver que é sincero, que é real, que você realmente me estima, né? Que a gente tem uma simpatia, assim. E É isso que ele... Então, aquela questão, né, Beto, que os espíritos percebem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, pensamento. percebem, né? Os espíritos desencarnados têm essa Uhum. percepção, né? Uhum. Porque eu estava confundindo com plasmar, no caso, assim, que ele, o Kardec, como está, tem essas vibrações, esses campos, então até ver também tudo isso. Bom, impressionante. Quando, Mas quando quando eu li ele a primeira vez, menciona isso. a primeira vez que eu li, eu falei ouvidos, aí eu tive que voltar na Pois pergunta é, também. obrigada. Claro, repaz de novo a pergunta 2, por favor. Vamos. Para fixarmos os conceitos sem divagarmos, perguntamos inicialmente em que lugar o Senhor aqui se encontra e como veríamos caso pudéssemos vê-lo. Estou próximo ao médium. Haverias me ver sob a aparência do Jobá, que se sentava à vossa mesa, uma vez que vossa visão, enquanto mortais, ainda restrita, somente permite ver os espíritos sob a sua apresentação mortal. Teria o Senhor a possibilidade de tornar-se visível para nós, e caso não o puder, o que isso se opõe? O que a isso se opõe? A aptidão que varia de acordo com cada pessoa. Um médium vidente poderia ver-me, os outros não. Esse lugar é o Uma mesmo que. paradinha para a gente conversar. Pera Sim. só um pouquinho. Aí aqui novamente a gente vai ver que vai depender tudo do médium, né? Não adianta nada ele querer aparecer se a pessoa, se os médiums ali não tem nenhum médium ali que de evidência, né? De clarividência. Né? Achei muito interessante ele colocar aqui assim, enquanto visão enquanto mortais, ainda restrita, somente permite ver os espíritos sobre a sua apresentação mortal. Achei interessante que é o seguinte, realmente quando a gente olha para as pessoas, a gente vê forma, a gente só vê forma. A gente não vê vibração,
A gente não percebe, né? A gente não percebe vibração, não percebe ondas ao redor, não percebe nada. E Não. o que ele está falando é: vocês iriam me ver assim, mas eles, espíritos, imagina a quantidade de ondas diferentes que são percebidas por eles uns dos outros. E é por isso, e ao pensar assim, né, eu fico pensando que o quanto era difícil de explicar isso naquela época e ainda é difícil a gente entender hoje, vendo que existem telescópios, por exemplo, né, o Hubble que vê do infravermelho ao violeta, que é o que a gente percebe, e Uhum. o James Webb que vê em outras ondas de percepção e percebe coisas muito diferentes. Então, se os telescópios já são capazes de perceber coisas diferentes e eles são individuais, né? E aí agora eles querem um outro que percebe de uma terceira forma diferente. Imagina os espíritos conseguem perceber tudo isso ao mesmo tempo, além do que o que é físico, emoção, sentimento, pensamento. É muita coisa, né? Muita coisa. Sim, Terezinha. O que eu acho bastante interessante em Kardec, eu sempre repito isso porque eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Ele sempre, quando ele vai conversar com o espírito, mesmo espíritos imperfeitos também, espíritos infelizes, até de criminosos, né? Ele geralmente, em muitos casos, ele fala: você poderia responder as nossas questões, que é para a nossa instrução? Ele sempre usa isso. É para a nossa instrução. Nós não temos essa humildade quando conversamos com os espíritos. Principalmente quando nós conversamos com espíritos ainda mais ligados à materialidade, mais imperfeitos, mais atrasados. Mais próximos, né, a nós A mesmos, gente né? não tem essa humildade. A gente se É coloca verdade. como se a gente fosse melhor que eles. No modo geral, né? Lógico, existem exceções. Mas Kardec sempre fala, né? Não em todos os casos, mas em muitos casos, mesmo eu já vi, né, em comunicações, você poderia nos responder, espírito imperfeito, poderia nos esclarecer que é para nossa instrução? Quer dizer, isso dá para o espírito uma. Ele vai se sentir um igual ali. Ele não vai se sentir mal, não é? Eu acho muito interessante isso em Kardec. Isso me chama muito a atenção. E outra questão aqui, que eu já vou aproveitar para falar, né, que ele fala: um médium vidente poderia ver-me, os outros não. Lógico, só aquele que tem evidência que vê uma aparição, né? Agora, se fosse uma aparição tangível, que Kardec não usa a expressão materialização de espírito, né? Ele fala aparição tangível. É aquilo que a gente chama de materialização, ele fala uma aparição tangível. Aí todos veriam. Se fosse uma materialização, todos no ambiente poderiam ver. Sim. Mas uma simples aparição de espírito, aí só os médiuns videntes mesmo, né? É isso. Sobre o que a Terezinha está falando, eles estavam, eram, era um grupo, né, de espíritos realmente focados na pesquisa. E tinha ali vários seres, vários filósofos, etc. e tal, também de outras religiões. E havia um respeito mútuo entre eles, e focados na pesquisas. E Kardec disse: para nós, o que não importa se o tipo, no caso, se é um espírito que está inferior ou feliz, porque sempre vamos tirar algo proveitoso. Olha só o foco, né? E Então, interessante também que sempre as perguntas de Kardec, independente do grau do espírito, era sempre assim, ele sempre perguntava, né, onde estava, como se apresentava, entendeu? As perguntas basicamente eram assim as mesmas, através das respostas dos espíritos, aí que ele foi, então, ajeitando tudo, né? Porque ele fazia as mesmas perguntas, é engraçado, eu percebi isso, porque como eu faço a revista espírita,
E tem vários textos com declarações nesse gênero, e as perguntas são quase sempre a mesma coisa. Ele pergunta sempre as mesmas coisas, né, para os espíritos, independente do grau do espírito, para ver se tudo bate certinho, né? Se todo mundo está falando a mesma língua. Pergunta Mas padrão seria? Padrão? É mais ou menos isso, as mesmas perguntas sempre, né? Para a gente poder entender, porque muitas vezes o espírito não se apresenta, no caso ali tinha um médium para se apresentar, né? Tem a afinidade do espírito desencarnado com um médium, isso tudo, eles às vezes têm que esperar que venha o médium para ele poder se comunicar, tem isso também, tem isso Mas também. você vê, Clarinha, que em alguns sites de alguns físicos, quando eles estão pesquisando, eles utilizam as mesmas perguntas. E neste caso é universal, né? Observe naquele site que eu até enviei para você. São vários casos, Uhum. são as mesmas perguntas, e você vê que as respostas são muito parecidas. Então, aqui há uma pesquisa. É E aí isso. ele está dizendo justamente da universalidade dos Aham. espíritos, das Você está comunicações. falando daquele Carlos EQM. Mendes, que é o É, físico, né? as Então você perguntas são observa que basicamente sempre as mesmas e sempre as as mesmas respostas, perguntas, né? E também as respostas são sempre muito parecidas em algumas muito coisas, né? parecidas. E observe, você vê que você está vendo a parte científica de tudo isso? Exatamente, Captou? é o estudo mesmo, né? Aquela coisa, você confirmar realmente, né? Porque só através dessas questões vai se confirmar o que realmente é, né? Como foi feito, né? Isso. Pegar não sei quantos espíritos fazendo como está. Foi no início e depois ele foi ampliando tudo isso, mas as questões é mesmo, puramente científica, que depois vamos vendo, como você está dizendo. A revista Espírita, você viu? Em cada ano também como modifica. Né? Então é isso. Obrigada. Número 4. Esse lugar é o mesmo que o senhor ocupava quando vivo, quando assistia às nossas sessões e que lhe reservamos? Portanto, aqueles que ali o viram podem imaginá-lo, vendo como é agora. Se não está ali com o seu corpo material, está com o seu corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se não vemos com os olhos do corpo, vemos com os do pensamento. Se o Senhor não pode comunicar-se pela palavra, pode fazê-lo pela escrita, com a ajuda de um intérprete. Nossas relações com o Senhor não estão, portanto, de modo algum interrompidas por sua morte, e podemos conversar tão fácil e completamente quanto outrora. É assim mesmo que acontece? Sim, e já o sabeis há muito tempo. Ocuparei este lugar muitas vezes, mesmo sem o vosso conhecimento, porque meu espírito habitará entre vós. Chamamos a atenção para essa última frase. Meu espírito habitará entre vós. Nas presentes circunstâncias, não se trata apenas de uma figura de linguagem, mas de uma realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos proporciona acerca da natureza dos espíritos, sabemos que um espírito pode estar entre nós não apenas pelo pensamento, mas pessoalmente, por meio de seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Dessa forma, um espírito pode habitar entre nós depois de morto, tão bem como quando vivia ainda em seu corpo. Ainda melhor, aliás, porquanto pode vir e ir como lhe aprouver. Temos assim uma multidão de acompanhantes invisíveis, indiferentes uns e outros que nos ligam pela afeição. A estes últimos, sobretudo, é que se aplica esta frase: eles habitam entre nós, que podemos assim traduzir: eles nos assistem,
inspiram e protegem. É aquilo que eu tinha acabado de falar, a afinidade, né? No caso dele, né? Que ele já fazia parte daquele grupo, né? Tá? O senhor Gilson tá aí. Temos uma multidão de acompanhantes invisíveis. A questão 459 do Livro dos Espíritos é bem clara, né? De ordinário nos dirige. Então, está sempre entre nós, né? Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, segundo Paulo. É isso, Beto? Acho que Paulo que Como afirmou. nós, como quando é montado um grupo, né, de estudo e tudo, ali vem mais gente, né? Os espíritos estão ali conosco, né? Sempre estão à espera, Jesus, nada é por um acaso, né? Da gente se conhecer, de estar aqui fazendo esse é estudo, claro. né? Jesus mesmo falou. De certeza, cada um na sua casa está acompanhado, né? E estamos aqui todos estudando e ouvindo. Jesus mesmo falou: onde tiver dois ou três reunidos, em meu nome estarei no meio deles. É isso, Beto? O seu Odilson está se referindo à questão 459 do Livro dos Espíritos, segunda parte, Mundo dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, no qual a pergunta se refere ao seguinte, que ele está mencionando, isso é bem importante, devagarzinho, ele está se referindo a isso aqui. Os espíritos Isso. influem nos Isso. nossos pensamentos e nas nossas ações? Sobre esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Já imaginou, cara? Você sendo dirigido, e é mesmo. Somos É, dirigidos. mas é, mas é. Onde estivermos, não estaremos sós, né? Pensamento atrai, né? No caso ali do senhor Jobá, ele vai continuar no grupo, né, como desencarnado e ali continuando no progresso todo junto com o grupo. É. E ele vai, e posteriormente vai ser dito isso. Bem interessante. 5. Senhor Deus, quer ler para variar? Depois a Isso, para Terezinha. variar, mudar o tom. Claro. É o 5. Sim, Yes! isso mesmo. Yes, my dear friend. Não faz muito tempo que o Senhor se sentava nesse mesmo lugar. As condições em que agora se encontra parecem estranhas. Que efeito lhe traz tal mudança? Essas condições não me parecem estranhas, porque meu espírito desencarnado desfruta de uma lucidez que não permite certeza alguma acerca das questões sobre que pondere. É interessante que o Kardec ele está falando de coisa física, cadeira, olhar e tal. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai achar que o espírito está respondendo de coisa física. E ele não está. Parece, mas ele não está. Ele não está se referindo à cadeira somente porque é uma cadeira e vai estar sentado. É o que representa essa cadeira enquanto ele estava lá. Porque ele era um membro ativo, com várias ideias, né? Tem várias perguntas e respostas aqui que a gente vai ver que ele tinha umas ideias até que ele diz que estava equivocado referente a algumas. Então, é nesse sentido. Por exemplo, esse habitar entre vós está entre aspas, porque está lembrando que Jesus fala, né, o Evangelho de João começa falando assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e habitou entre nós, né? É trazendo essa ideia de habitação, que lá no original seria tabernáculo, essa ideia de tipo assim, eu estou aqui, estou acolá, porque eu sou um espírito livre. Eu posso estar aqui, posso estar em outro ambiente é, instantaneamente, rapidamente. É essa ideia de tipo, eu continuarei convosco, né, trazendo intuição, instruções, auxílio para que nós possamos continuar progredindo junto, né? Se a gente não tomar cuidado, tá vendo que, essa cadeira, porque a ideia do Kardec é falar para os outros, para que ele se sentisse bem, de tipo, imagine com o pensamento que ele está ali. Isso é para os encarnados, que a gente sabe que é difícil muitas vezes, para um monte de médium, né? Dificuldade de ligar uma chavinha e ligar outra.
Mas para o espírito, ele está falando de coisas mais profundas, utilizando a linguagem que está Sim. sendo colocada aqui, né? Isso eu acho muito bonito. É, Isso que a espiritualidade faz, de olha, quero me fazer entendido, então eu vou através dessas palavras. Eu acho muito bonito isso que eles fazem. né, Beto, se for levar ao pé da letra, como é colocado, a cadeira, ninguém ia mais sentar lá, porque era o lugar do senhor Jobar. Não é? Exato, Não, não senta aí que é o lugar do senhor Jobar. exato. Só uma observação, porque às vezes alguém estiver assistindo esse vídeo depois vai ficar confuso. É, Senhor Adilson, número 6, por favor. Pois não. Lembra-se de haver estado nessa mesma situação antes de sua última existência? Teria alguma coisa mudado? Recordo-me de minhas existências anteriores. Olha só, ele não fala vidas anteriores, que não existe, a vida é uma. Recordo-me de minhas existências anteriores e percebo que melhorei. Vejo e compreendo aquilo que vejo. Em minhas precedentes encarnações, com o espírito perturbado, somente atentava para as faltas terrestres. Ótimo, Sete. senhor Deus. Não, não, dá uma paradinha, por favor, porque aqui ele deixou uma chave de interpretação muito importante, que é algo que nos pega muito, para a grande maioria. Nós ficamos muito tempo com o espírito perturbado por causa das faltas terrestres. E, tipo, é, fazer entrevista com seres desencarnados que trazem isso a nível científico de entender e compreender suas percepções é excelente. Elas só não podem ser a regra, porque ou seja, ele deixou de forma quase sutil aqui a percepção dele agora enquanto espírito feliz e ele percebe que melhorou porque as anteriores ele se sentia sempre um espírito perturbado que só tentava pela falta terrestre. Significa que se fosse perguntado para ele, ele ia falar: ah, porque eu fiz isso, eu tô sentindo isso. Eu fiz aquilo, outro, por isso que não sei o quê. Agora eu tô pagando o que eu deixei de fazer. É natural que a linguagem fosse assim se ele tivesse focado somente nas faltas terrestres. E não é assim porque ele está como espírito feliz. Achei muito sutil essa fala dele e o Kardec insistindo nas perguntas para ver qual seria a percepção dele das anteriores para dar agora. Achei maravilhoso essa resposta. Isso Sim, mesmo. Zé. Roberto, eu fui buscar no que você falou sobre o Evangelho de João. Aí eu encontrei aqui, achei interessante essa parte, habitarei com eles e entre eles andarei. E isso está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 e 18. Habitarei com eles e entre eles habitarei. Olha aí. É isso que você estava se Não, referindo? essa aí é 1 Coríntios, né? Isso aí é o Não, ele apóstolo Segundo. falou Paulo. São João, João, agora É João Sim, capítulo 1. eu achei interessante que não é só no caso como João, mas essa parte do habitar e estar tem em outros também. É porque o capítulo 1 de João vai dialogar com Gênesis 1, né? Da suposta formação do mundo, né? Criação do mundo, vai dialogar com aquilo numa linguagem diferente. Porque João ali está escrevendo para judeus que vivem uma cultura grego-romana, né? Greco-romana, para poder explicar aquilo anteriormente explicado no Gênesis, em hebraico, agora quer explicar no universo, numa mentalidade grega, essa história, colocando Jesus como forma central. E eu só comentei isso porque João utiliza um verbo tabernacular, que não existe no português. Que o tabernáculo é uma cabana, né? Vamos chamar de cabana, que hoje você monta aqui e amanhã você monta no lugar, para dar essa ideia de habitação temporária. é É porque por isso que eram eu comentei isso. nômades, né? É. E habitação temporária, assim como o espírito do Jobar acabou de falar ali, né? Ora ele vai estar ali instruindo, outra hora ele vai estar no outro mundo aprendendo, instruindo, outra hora no outro, e assim sucessivamente. Não tem uma limitação, né? Foi isso que eu quis dizer. Mas sim, na Bíblia vai ter muito tempo É, essa questão de habitar.
em vários livros do Antigo Testamento, porque ali o Paulo está fazendo referência a livros do Antigo Testamento, salvo engano, Êxodo. Que quando Deus fala, ó, te tirei da terra do Egito e tal, te tirei da posição de escravo, e agora habitarei entre vós, estarei convosco, né? Estarei junto ali, instruindo, ensinando e passando o que vocês estiverem passando. É para passar essa ideia, né? Então, essa foi a ideia que ele trouxe nesse sentido. Ele foi buscar aí sobre a. Achei interessante como ele fez essa analogia. Muito bem. Obrigada, É, Beto. devido ao nosso horário, Terezinha, você lê a 7, por favor? Eu acho que a 7 Sim, vai é a fechar. 7, é a É a 7. 7 agora. Não, é 7. sim, é que eu acho que ela vai fechar o tempo. Ah, Ah, sim, vai sim. Vamos lá. Lembra-se de sua penúltima encarnação, a que precedeu a existência do Senhor Jobá? Em minha penúltima existência, fui um operário mecânico, atormentado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar-me em meu ofício. Realizei, como Jobá, os sonhos do pobre operário, e louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a semente da planta por ele depositada em minha mente. Ai, que interessante, né? Ele era mecânico na penúltima, não conseguiu se aperfeiçoar do jeito que ele queria no ofício, mas como o senhor Jobar, ele conseguiu. Interessante, e né? bastante, né? Porque É, ele foi assim foi um inventor, né? estudioso, Fez né? muitas coisas, é. Muito legal, né? Inventou muita coisa. Nossa, só vocês veem assim, quando é impressionante os exemplos que ele deixou, muita coisa. Então você, olha só o pulo, que deu. Ele todo lá chateado e aí depois como Jobá, né, Jobá, ele inventou. Nossa, impressionante, impressionante. O que eu achei interessante é que as reencarnações são solidárias entre si e ele traz muito essa ideia, né, de, eu acabei a reencarnação anterior de uma forma que não foi o suficiente para mim, eu queria de uma outra forma, né, terminar de um outro jeito, chegar até um certo patamar que eu não consegui, e agradeço que agora eu consegui, né, Consegui. realizei várias coisas. E é interessante que ele coloca assim, né, germinar a semente da planta por ele depositada em minha mente. E eu vou confessar para vocês que já é bonito por si só, mas depois que a Zélia trouxe, que ele tinha uma ideia, que ele passa para outro, parece que faz mais sentido a história da semente, né? De eu deixei a semente para o aluno terminar uma obra que eu pensava a respeito, não terminei ela, mas estava na minha mente e eu deixei em algum local que essa pessoa terminou de fazer, né? Pelo menos deu essa impressão depois do que ela leu sobre a questão da E lâmpada e com, tal. e com um detalhe, né? Tendo a oportunidade de acompanhar ainda, né? Os que ele deixou, né? Os alunos, vamos lá dizer assim, e ter a oportunidade ali ainda de incentivar, estar ali como espírito, né? Incentivando, intuindo para continuar a obra. É, é muito lindo. Muito Muito bonito. lindo. Será que dá para ler mais uma? O que você acha, Zé? Acho que uma Bom, dá, né? uma pode ser, Uma dá. eu acho, né? Porque não é tão longa. Não, não é assim longa. A Não, 9 vai ser. Não, a 9 também não. As logo outras não. vai ser maior. A 11 vai Posso ser A maior. ler? décima primeira que realmente é É, longa. E finaliza, né, Eu com acho que dá Jobá. para ler a 8. Pode ler, Terezinha, por favor. O senhor já se comunicou em outro lugar? Comuniquei-me um pouco apenas. Em vários lugares, um espírito tomou meu nome. olha, Algumas vezes eu estava perto dele sem poder comunicar-me diretamente. Minha morte é tão recente que sou ainda vulnerável a certas influências terrestres.
É preciso que haja uma perfeita afinidade para que eu possa exprimir meu pensamento. Em breve poderei agir indistintamente, mas não posso fazê-lo agora ainda, repito. Quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados, e muitos espíritos apressam-se a assumir-lhe a individualidade. Foi o que aconteceu comigo em várias circunstâncias. Asseguro-vos que, logo após a libertação, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium de sua preferência. A gente vê aí que ele ainda tinha algumas limitações, né? Que o Uhum. senhor Sanson não tinha, né? O senhor Sanson Engraçado. não tinha essas limitações. Ele se comunicou tranquilamente durante o velório dele, né? Quer comentar, Beto? É, é porque parece que aí tem tanta coisa, gente. Tem Pois vários. tem. Eu vi, Tem, todo mundo ficou num silêncio que eu pensei, será que só eu percebi tanta coisa? Não, não, mas veio muita coisa, sim. A primeira coisa que chamou muita atenção é que, como havia várias comunicações e algumas ele estava do lado, então, ao que dá a entender, havia autorização de que aquilo acontecesse e o que estava sendo dito estava dito em nome dele, sim. Então, ele estava ali do lado e tudo certo. E aí, no final, um pouco antes do final, ele vai falar que é chamado para todo lugar e algumas pessoas assumem individualidade. Não me ficou claro se todas as vezes tudo bem falar no nome dele, tudo certo o que for falado é ele, é como se fosse ele falando, ou se em alguns momentos não era. Eu nunca falei isso, nunca falaria isso. Eu acho que mais para baixo até tem uma comunicação que tipo, ó, falar lá, mas eu não falei isso não. Acho que até é dele. De uma médium, tá, né? Por isso que eu Aqui falei que a era gente muita faz a coisa. gente pensar justamente nesses espíritos, né? Nesses espíritos, pronto, nesses médiums, né? Que tornam-se famosos. Aí morre, passa por desencarna, né? Aí depois no dia seguinte já começam logo toda hora a ficar chamando o médium, né? Toda hora ficar chamando o espírito, né? E muitas das vezes vai se apresentar dizendo que é e não é, né? O que você estava explicando, Beto, a sua ideia? Revista Espírita, de 1864, no mês de dezembro, tem uma comunicação que uma médium disse que sonhou com o senhor Jobar e ele pediu para que fosse cobrado dinheiro. Eu acho que vai falar isso depois, mais para frente, né? Dinheiro para que desse para os pobres, né? E eu só comentei isso agora, e acho que era por isso que eu não queria passar. Eu não lembrava o porquê que eu não estava com muita vontade de passar para oito. Que, quando ele coloca aqui, né? Muitos espíritos apressam a assumir individualidade, nessa segunda vez, dá a impressão que algumas vezes é para enganar em nome dele, enquanto lá em cima ele vai colocar que em vários locais o Espírito toma meu nome e algumas vezes eu estava perto dele sem poder comunicar-me diretamente. Então, ele está falando que acontece os dois casos, né? Em alguns momentos, a comunicação, e ele autoriza, ele fala, é isso mesmo, fala por mim porque eu não posso falar. Em alguns momentos, as pessoas pegam esse nome para falar, porque ele era mais, ele coloca um pouco conhecido. E aí Certo. ele trouxe um monte de coisa mostrando que talvez naquele ambiente ele fosse mais conhecido do que pouco, né? Conhecido. E aí a gente vai entender que ele deixa aqui um alerta e um cuidado de que é importante continuar sempre lembrando desse detalhe de quando há uma comunicação, se for de alguém mais ou menos famosa, de verificar essa individualidade para que a gente não passe aí repassando que aquilo foi dito para o espírito fulano de tal e uma verdade imutável, etc. e ir por diante, né? Acho que é importante que ele deixou isso aqui de É. forma sutil, né? Sim, Zé. Ai.
Eu fui buscar e justamente na Revista Espírita que você falou, dezembro de 1864, aí ele tem dizendo assim, o título, são vários no caso aqui, né? Ele começa, o senhor, ele vai, aqui, deixa eu ir lá. O senhor Jobá tem os médios mercenários, aí ele dá o exemplo notável da concordância, aí depois, lá embaixo, foi o que o Beto se referiu, é sobre a médium senhora Castelo. Aí ele vem, venho reclamar e protestar contra o abuso que fazem do meu nome, os pobres de espírito. E os há muito entre os espíritos. Tem o hábito lamentável de apossar-se de nomes que lhes servem de passaporte junto a médios orgulhosos e crédulos. Certamente eu não ficaria muito à vontade para defender a nobreza do meu pobre nome, sinônimo de ingênuo. Contudo, espero tê-lo colocado bem alto no julgamento dos que me conheceram para temer solidarizar-me com as banalidades imputadas à minha assinatura. É, pois, apenas por amor à verdade que protesto não haver adormecido nenhuma sonâmbula, nem exaltado nenhum médium. Comunico-me muito raramente. Observem, comunico-me muito raramente, pois tenho muita coisa a aprender para servir de guia e instrutor dos outros. Aí ele vem conversando, explicando tudo, e depois ele assina, tá? Eu deixarei também na descrição. Obrigada. Bom, Certo. Bom, nosso tempo acabou, né? acabou? Então ficaremos Acabou. É finito. E aí, no, assim, no só nono. para finalizar, né, É no esse, nono, não esse é mesmo. isso? Hã? Nono, próxima Isso. semana. Sim. Só para finalizar a ideia, né, de que ele está falando ali que, então, existe a possibilidade, para quem chegou até o final do estudo e não conhece muito bem sobre isso, existe a possibilidade de um espírito se comunicar por outro, quando esse dá autorização e fica ali do lado. Mas é sempre importante observar bem essa comunicação para ver se ela realmente traz ali coisas que identifiquem o espírito, porque espíritos de nomes famosos vive aí aparecendo na mídia para tudo quanto é lugar, torta e direita, e trazendo aí coisas que são, no mínimo, extremamente questionáveis. Então fica sempre esse alerta para a gente lembrar disso. Bom, E alguma coisa a também, mais? Beto também, Beto e demais, né? Se algum espírito toma o nome de outro, às vezes existe alguma necessidade, alguma situação, né, que pode acontecer, tem que se analisar a comunicação, a mensagem, o que for passado, para ver se condiz com aquilo que o espírito mesmo pensa, está de acordo com as ideias dele. Porque às vezes vem um espírito e fala um negócio muito diferente do que aquele espírito falaria, né? Por isso, sempre muito importante, e Kardec cansou de falar isso, né? Analisar, né, minuciosamente todas as comunicações, todas as mensagens, né? Para ver se são coerentes, se estão dentro dos princípios ou não, né? Aí a gente não tem muito esse hábito de analisar as comunicações, assim, falando de um modo geral, né? É um Por isso, problema. quer dizer, é por isso que o Erasto chama atenção. Melhor rejeitar 10 verdades que aceitar É, uma única falsidade, né? Enfim, alguma coisa a mais? Podemos finalizar a nossa gravação, gente? Certo? Eu agradeço a Beto, a seu Dilson, Clara, Terezinha, acho que só tem esses aí. E todos os espíritos que estão conosco.
né? Que estão nos servindo, que está tendo muita paciência, tolerância. Então, até a próxima semana, na página 226 do livro O Céu e o Inferno, número 9. Obrigada, gente. Obrigada, Beto.